Tô ao vivo. Alô, alô. Matéria Lab ao vivo. Olá, Flá. Vou colocar o nome da nossa live. Compostável. Oi, pessoal. Bem-vindos. Tô escrevendo aqui o nome da live. Compostável, biodegradável e reciclável. Vamos tirar essas dúvidas. Bem-vindos. Gustavo tá entrando, da Já Fui Mandioca. Tô escrevendo aqui o nome da live: compostável, biodegradável e reciclável. Vamos tirar dúvidas com @Já Fui Mandioca. Tá escrito certo? Publicar. Oi, Estélvio. Deixa eu só fixar aqui fixar comentário. Ver solicitação. Entrar ao direto. Fica gravado, quem quiser assiste desde o começo. Tudo E bem? aí? Tudo e você? Tudo certo. Será que se eu virar aqui fica ruim ou dá pra... Não é que fica ruim, mas você fica meio de lado. Bom, vai Agora ficar está ruim. escuro. Tá, Assim vou é deixar melhor. assim. E aí, tudo E aí, certo? nossa live encantada. Já marcamos de novo. Estou super feliz de estar falando com você. Pô, a gente que fica feliz. Já era pra ter feito faz tempo já, né? Exato. Cara, Boa. eu vou falar já de cara. O pessoal está entrando, saindo. E quem tiver interesse, vê desde o começo. Acho que eu vou pegar, só pegar um fone, né, Carol? Que eu acho que eu devo estar Assim, ficando meio pô, longe. eu ia te falar isso, porque tá. Pega lá. Eu vou pegar. Enquanto eu vou Pera falando aí. com o pessoal aqui. Pessoal, como vocês sabem, a Matéria Lab pesquisa materiais, né, sustentáveis. A gente anda falando muito sobre materiais focados para arquitetura, né, e design. Principalmente porque a gente vai fazer um curso agora de novo. Um curso de materiais sustentáveis para arquitetura e para design. Mas hoje eu resolvi chamar o Estélvio Maza, da Já Fui Mandioca. Ele foi buscar um fone, que tá dando ruído. Pronto. Pronto. Tá mexendo a luz Vai aqui. pegar tudo. Pronto. Tô explicando aqui para o pessoal. Daí eu resolvi chamar o Estélvio, da Já Fui Mandioca. Além de falar do produto dele, que é super legal. Aliás, vejam no nosso IGTV, que tem várias lives que a gente fez no mês passado, mês retrasado, com outros produtores também de matéria-prima. A gente faz isso de vez em quando. Então, vão lá assistir. E o motivo de eu chamar o Estélvio, além de falar do produto dele, é para a gente bater um papo sobre esses termos. Teve, acho que em junho do ano passado, o evento Lixo Zero, do movimento Lixo Zero. Até amigos nossos participam e tal. Recomendo vocês entrarem no YouTube. Se eu não me engano, a Casa Causa é um lugar que divulgou o Lixo Zero. Acho que eles estão liderando o Lixo Zero aqui em São Paulo, pelo menos. E tem vários vídeos lá falando sobre N coisas relacionadas a resíduos, circularidade, economia circular e tal. E teve um que eu assisti vários, mas teve um que eu assisti que o Estevão estava participando e foi quando eu tive vontade de trocar ideia com ele para falar sobre esses assuntos. E eu gostei das respostas dele no vídeo. E até teve Qual que eu tava hora, participando? e Eu não teve uma lembro. hora, Estevão, que você começou a explicar essa história, só que estava lá o vereador Chechel Trípoli, estava lá a Flávia da Casa Causa, estava o Dani de Peba, estava o Rafa da Tamanho.
E aí falaram para Lembrei. você, eu confundi a cabeça das pessoas. Não sei se você lembra disso, mas eu lembro. E eu pensei, pô, eu quero falar com o Estelvio sobre isso, porque eu acho que confundir Que é eu quero uma... confundir a cabeça das pessoas. Ai, meu Deus, voltou. Porque o que que acontece? Ai, deixa eu voltar aqui, peraí, que atrapalhou tudo. Peraí, um segundo. Porque o que que acontece? Ai, desculpa. Voltei. O que confunde é a gente não falar sobre os assuntos, né? Então, eu achei legal a gente bater esse papo. Então, para começar e a gente poder falar um pouquinho sobre esses termos, se apresenta primeiro, né? Quem é você? Já foi mandioca? O que você faz? Aí depois lá no final eu tenho umas perguntinhas, estou com uma colinha aqui. E aí eu quero falar também sobre os seus produtos, compostável, parararará. Mas só para começar a live com você se apresentando. E aí o pessoal não fica ansioso e a gente, para entender quem é você, e a gente entra no nosso papo aqui. Maravilha. Bom, primeiro, obrigado, Carol. Acho que é um assunto super importante que a gente vai falar aqui. Sem dúvida, quanto mais se fala, menos confunde. Mas, basicamente, sou Estelvio, eu sou CEO aqui da Já Fui Mandioca. A gente, basicamente, faz bioembalagens de impacto positivo que são feitas de mandioca, né? Toda a equipe aqui, claro que não só eu, então... É isso que a gente faz, e aí a gente vai explicar um pouquinho de alguns conceitos e tudo mais, e naturalmente explica do produto também, mas basicamente eu estou à frente da Já Fui Mandioca. E basicamente os produtos são os descartáveis, né? Feitos de mandioca, certo? Podemos falar Perfeito. assim. A gente é focado especificamente em embalagens de consumo imediato. Que já entrando até né, por que em consumo imediato? Porque a gente entende que alguns materiais são bons para algumas coisas e outros materiais são ruins para outras. Então, a gente não acredita naquela coisa, o plástico é horrível. Não, o plástico é horrível para algumas coisas. Né? Para materiais de uso imediato, a gente acha que ele não serve. Né? E por que ele não serve? Porque ele é indestrutível. Né? Então, a gente começou a questionar algumas premissas, tipo, putz, faz sentido, né? Para quem não acredita que lixo é um erro de design, né? Que é essa moda, mas vamos pegar um exemplo clássico aí, sei lá, aquela pazinha de mexer café, aquela de plástico, aquele negocinho que a gente tem de mexer café. Cara, se a gente analisar o ciclo de vida daquele produto, a gente está falando de um produto que é de fonte fóssil, ou seja, petróleo, ou seja, a gente demorou anos para perfurar a terra, ir até lá embaixo, procurar petróleo, pegar um produto que é de fonte não renovável, gasta água, gasta CO2, anos para transformar aquilo. Aí você chega na sua aplicação, que é misturar alguma coisa, aquilo não dá nem para falar que dura alguns segundos, dura algumas mexidas, né? E aí depois de tudo isso, você vai pegar aquele produto e jogar fora. E aí ele vai demorar 400 anos para se decompor. Cara, faz sentido usar esse tipo de material para esse tipo de aplicação? A gente acredita que não. A gente acha que tem materiais mais inteligentes. E aí eu posso usar esse exemplo aqui, desde o copinho de água que você usa para dar 2 goles e jogar fora, é a mesma lógica, até o pote de sorvete que vai derreter em 20 minutos, a gente toma num pote de isopor que dura 400 anos. Então a Já Fui Mandioca é focada nesses caras, nesse bioembalagem de consumo imediato, porque a nossa embalagem foi feita para se decompor o mais rápido possível, não para durar. Então a gente questionou essa premissa. Então é por isso que a gente foca em embalagem. Dá para fazer várias outras coisas, mas o nosso foco hoje é para consumo imediato, porque a gente acha que nesse sentido a gente ainda tem muito a evoluir em materiais alternativos. Super. Adorei. Já começamos, então, com a nossa terminologia. Muitas empresas não pensam nesse sentido apenas na facilidade e na praticidade sem pensar no meio ambiente. É isso mesmo, Marcela. Então, mas... que precisa existir esse design mais inteligente, porque já entrando numa outra terminologia que eu acredito muito é o tal do design, porque design vem de desígnio, e desígnio é a intenção.
Então, desse ponto de vista, todos nós somos designers, ou seja, que intenção eu tenho para fazer um projeto. Então, não preciso nem ser o cara que inventou a pazinha de plástico. Eu até posso ser o dono do restaurante ou a dona do restaurante que está pensando o que vai escolher para estar lá dentro, né? E vou além, na verdade. A gente não vai, acho que é muito válido o que ela questionou, no sentido de a gente não quer tirar essa praticidade que o descartável tem. Que fala, putz, o ideal seria não existir descartável. Lindo e maravilhoso, mas isso não é utopia. Mas o cara que bolou o plástico lá em 1900 e bolinha, ele com certeza não pensou em fazer uma pazinha de mexer café. Não foi essa a intenção. Talvez tenha sido uma afronta, ele deve estar tremendo. Né? Então, eu acho que é isso. Acho que hoje, com o conhecimento que a gente tem hoje, putz, será que faz sentido continuar usando o modelo que deu certo no passado? O plástico é muito bom. Eu falo que ele é tão bom, tão bom, tão bom, que ele é ruim. Ele dura para sempre. Então, eu acho que hoje a intenção é justo a empresa não perder a sua praticidade, não perder o que ela tem de benefício com o descartável e tudo mais. Mas, cara, será que mesmo assim a gente não pode fazer melhor? Acho que é isso que a Carol comentou. Qual foi a intenção com o plástico? Com certeza não foi criar uma pazinha que vai durar 3 centavos. 3 segundos, desculpa, e custa menos que 3 centavos. Então, acho que é isso. E aí, vamos falar então sobre biodegradável. Ixi. Só para começar. Vamos começar com o que é mais... Você escolheu o tema mais confuso da galera. Vamos falar sobre biodegradável, porque vamos lá, vamos tentar simplificar o biodegradável, vamos se ajudar aqui. Eu tenho uma frase que eu amo que é assim: biodegradável tudo é. Você concorda comigo? Sim. Tudo é biodegradável. Depende. Aliás, depende. Biodegradável com base em quê? Você está falando em alguma norma ou você está falando em geral? Não, no geral, nos terráqueos. Os terráqueos que não leram a norma, porque depois a gente fala sobre a norma, certo? Perfeito. Então, esse meu computador vai biodegradar alguma hora. Ele tem plásticos vários, deve ter um monte de metal aqui, que eu não sei dizer quais são, deve ter níquel, muitos metais aqui. Plástico e metal, basicamente, deve ser formado o meu computador. Vai biodegradar? Vai. Mas vai demorar quantos mil anos? Talvez 1000, 1500, alguma parte aqui, outros 800 anos, certo? Então, a madeira vai biodegradar? Vai. Se ela tiver com verniz, vai demorar um pouco mais, daqui não tem verniz, mas se não tiver verniz, vai biodegradar em o quê? 1 mês, 2 anos, 1 ano, mais ou menos assim, certo? Então, biodegradável sem norma, tudo é, correto? E na verdade até tem muitos estudos sobre isso e até se conhece pouco, quando você fala, por exemplo, notebook, etc. O que eles dizem é, primeiro ele se degrada e aí ele vai ficar tão pequenininho, que aí sim ações de micro-organismo poderiam acontecer, mas em alguns materiais, até onde eu sei, tá? Não sou químico, até onde eu sei, alguns materiais nem se biodegradar está certo o termo, seria degradar de fato, mas a madeira, uma mesa de madeira, um tecido, um tênis, uma camiseta, você está coberta de razão. As pessoas usam o termo biodegradável, tá, ele vai se biodegradar, mas em quanto tempo? Em que condições? Então, eu vejo muito hoje empresas falando, estou vendendo maiô, tênis, é biodegradável. Tá, mas e o que isso significa? Quando se fala em embalar... Então agora a gente pode entrar, acho que na norma, porque você falou do tênis, da poliamida, né? Já tem algumas lingeries com essa poliamida, algumas embalagens que está escrito lá que é biodegradável, né? Em sua maioria aí, se alguém lembrar de algum outro que está escrito biodegradável, que não seja um plástico, ajuda a gente, porque eu acho que é uma defesa, né? Vamos dizer assim. E aí vem uma marca e coloca biodegradável. Eu tendo a acreditar, como consultora, que quem fez isso não está sabendo muito bem o que está fazendo
que não é de toda má intenção, tá? Eu tendo a olhar primeiro, né, eu dou a chance da gente pensar que, na verdade, a gente precisa se ajudar como humanidade e a gente chegar lá, a gente pode mudar isso e por aí vai. Só que o que acontece? Essas marcas, elas estão por trás de uma norma que liberou dizer que é biodegradável quando algo ou vai degradar, como você falou bem, em até 2, 3 anos, que é o caso dessa poliamida, que é o caso de algumas embalagens, parará. Daqui a pouco a gente divide, né? Bioplástico, óxido, tararara, mas ainda no macro do biodegradável. Ou tem uma outra norma, acho até que é derivado, que se tiver mais de 80% matéria-prima vegetal, como é o caso da cana, da batata e tal, né? Aí você também pode dizer que é biodegradável. Só que daí tem um problema. E no meu ver, o problema não é nem a embalagem ou a roupa ou o tecido ter sido feito daquilo. Né? Se for olhar assim, sem olhar lá para trás, né? De como as marcas podem mudar, podem repensar e tal, né? Porque tem substituto para tudo hoje, por aí vai, né? Mas, para mim, o problema pior é assim, você só estampa na embalagem ou no rótulo ou no site, nas propagandas, que é biodegradável, aí as pessoas escutam esse nome e aí vem uma confusão, porque se eu vejo biodegradável, eu vou pensar, então eu acho que esse negócio eu posso colocar, sei lá, na terra, né? Aí começa uma confusão. Quando, na verdade, esse produto, ele deveria ser reciclado normal, porque tem cana-de-açúcar? Tem, só que tem plástico também, então não vai adiantar muito, porque você vai jogar na terra, vai degradar lá os 2 anos da poliamida, mas daí vai virar o microplástico, ou seja, aí vai continuar sendo plástico, né? Então, ao invés de falar que é biodegradável, deveria falar reciclável. O que você acha disso? Ou você acha que ainda tem outra coisa, outro problema? Tem, então, eu acho que é isso. A gente tem que separar as coisas, que tem um assunto super complexo, de várias coisas que a gente tem que... Eu queria explicar um pouco sobre bioplástico. Quando fala bio, se confunde. As pessoas já estão associando bio com biodegradável, e não necessariamente é a mesma coisa. Mas antes disso até... É tão profundo esse assunto que mesmo que ele seja biodegradável pela norma, que depois a gente já vai falar dela aqui, etc e tal, quando eu falo para as pessoas que mesmo que ele seja pela norma, se ele for parar num oceano, numa praia ou em qualquer lugar que não seja altamente controlado, porque esses testes são feitos em ambientes específicos, não necessariamente ele vai se biodegradar. Aqueles biodegradáveis que são considerados biodegradáveis de verdade, como é o caso do PLA. Né? O PLA é um biodegradável, é um biopolímero que é biodegradável pela norma. Mas se ele for parar na natureza, ele não se biodegrada. Ele dura, tem estudos já que mostram que ele dura exatamente a mesma coisa do que um PET. Né? Então aí confunde mais ainda, porque mesmo que ele siga a norma, a gente estava falando de casos até piores, que não seguiriam a norma, mesmo que ele siga a norma BNT 15.4482 lá, ainda assim, se ele for parar no oceano, ele não vai se biodegradar. Então, quando você fala para as pessoas que o Papai Noel não existe, né, que o biodegradável, se ele for parar, porque é isso que a gente, né, o que você estava falando, que a pessoa leiga imagina. Ela imagina que se eu jogar esse produto na rua, em alguns dias ele vai se biodegradar. E, na verdade, não é isso. E aí eu queria puxar um outro assunto, um outro tema, na verdade, que tem a ver com isso, que é sobre a questão do bio. A palavra bio confunde geral, né? As pessoas associam bio com biodegradável, e não é isso, né? A gente fez um post sobre isso recentemente, inclusive. Primeiro, quando a gente fala de bioplástico, a gente precisa separar o que é bioplástico, né? O prefixo bio não significa que ele é biodegradável. Então, por exemplo, a gente tem bioplásticos que são feitos, exatamente do exemplo que você deu, de materiais de fontes renováveis, como, por exemplo, uma cana-de-açúcar, mas que não são biodegradáveis. E eles nem são vendidos dessa forma. Um grande exemplo disso é a Braskem. A Braskem tem um posicionamento claro, ela não fala em nenhum aspecto que o produto deles é biodegradável, não. Eles falam, meu produto é bio porque ele é de fonte renovável.
Eu vou dar um exemplo bem clássico. É bem fácil de ser. Né? Já vi. Eles podem falar que é o plástico verde da Braskem se tiver, acho que mais de 50%, até 70 e poucos, 80%. Eu já vi de tudo. Eu já vi de 100% até menos. Eu não sei se tem uma legislação que tem que falar, mas o que eu sei mesmo que fosse 100%, aquilo significa que ele é de fonte renovável, mas ele é plástico igual. Ele vai demorar os 500 anos para se decompor. E a Braskem não. É para reciclar. Normal. Um exemplo clássico que todo mundo consegue entender é a mesma coisa, dada as devidas proporções, que você trocar sua gasolina por etanol. Tá. Mudou a fonte. É renovável. Exato, não é de Perfeito. petróleo, que é um fóssil, E outra da cana. lá debaixo da terra, mas é de bagaço da cana, de fibra de cana, uma porcentagem. Né? É isso. Assim, você mudou a fonte da matéria-prima. Então, nesse caso, existem bioplásticos que vão estar escrito lá na embalagem, bio alguma coisa, ou ecológico, ou qualquer coisa qualquer termo que eles queiram usar, sustentável, etc. Que nada mais é do que trocar a fonte. Ah, Estela, você está criticando isso? Não. Eu só estou pondo o pingo nos is, que é melhor que o petróleo. Que a gente gosta muito, inclusive, né? Porque Exato. Eu acho que as marcas elas podem ser muito mais inclusivas se elas forem mais educativas. Porque nós, consumidores, a gente se sente inteligente quando a gente entende, né? Perfeito. A gente entende uma embalagem, a gente se sente inteligente, a gente se aproxima da marca. E eu vou até falar sobre isso. Porque quando eu não sei, eu nem repito, né? Eu fico quieta. Não, perfeito. Perfeito. E aí, por exemplo, a gente falou de um dos tipos de bioplástico, fonte de matéria-prima renovável, porém não biodegradável. Aí tem outros casos que confundem mais ainda as pessoas, que é matéria-prima de fonte não renovável, porém que ainda assim são biodegradáveis. Né? Você fala, pô, como assim? Um negócio que nem é feito de vegetal consegue ser biodegradável? Consegue. Tem biopolímeros que são assim. E aí tem um terceiro caso, que é o nosso caso, que a matéria-prima é de fonte renovável e depois ele também é biodegradável e compostável. Então, quando se fala a palavra a gente bio... está falando de três, né? Então, o primeiro... 3 tipos. Dizer é matéria-prima que não é renovável, ou seja, não é vegetal, né? Basicamente, mas pode ser biodegradável. Você está dizendo sobre os óxidos, não? Que tem aditivos? Não. Estou falando de biopolímeros, não tem escala ainda, tá? Eu ainda não vi muito escala. O PLA é de fonte renovável. O PLA é de fonte renovável. O PLA é muito semelhante ao nosso. Exato. E olha que coisa de louco. O PLA... Um celofane, né? É quase que um celofane, o PLA. Ele também é fonte renovável e biodegradável. Sim, sim. Mas, e olha que coisa de louco. Mesmo nessa classificação, que hoje nem existe classificação para isso que eu estava te falando, o PLA e a gente é a mesma classificação de biopolímero. Eles são de fontes renováveis e são biodegradáveis. Mas eu estava falando... Portanto, compostáveis. Não necessariamente, nem todos. Não, todo produto... O PLA... O PLA sim, o PLA sim, o PLA sim. O PLA, se ele for puro, sim. Exato. Aliás, já até trazendo essa questão do... Bom, daqui a pouco a gente explica a diferença de biodegradável e compostável. A gente estava falando dos 3 tipos de Dos 3, então, exato. O primeiro a fonte não é renovável, ou seja, não é vegetal, mas pode ser biodegradável. Biodegradável, correto. São os mais laboratoriais, são os mais novos hoje, né? Estão chegando agora para a gente, né? Exato. Por exemplo, a gente tem casos, eu inclusive nem lembro de cabeça, mas ó, tô até pegando aqui. Um dos casos de biopolímero, fonte renovável. Cadê? Por exemplo, tem umas resinas... O próprio PBAT de fonte que não é fonte petrolífera e ele é biodegradável. O PBSA, o PCL, todos são materiais que hoje a gente não encontra ainda no mercado, por isso que é difícil, mas são materiais que não são de fontes renováveis, mas eles são biodegradáveis. Sim. O que acontece? Também tem uma discussão... bom, isso daí é bem polêmico, que eu vou falar, né? Mas o petróleo, ele é um resíduo
natural, né? Ou seja, ele vem de uma matéria-prima orgânica, né? Se for pensar. Porque é um fóssil, tá lá dentro da terra. Só não é de fonte renovável. Acho que aí a questão não é nem só natural versus não natural, porque se for assim tudo é natural, né? Acho que é de fonte renovável. Perfeito. Até legal falar sobre isso, porque na Matéria Lab a gente cataloga materiais com duas origens, né? A primeira origem são essas vegetais e animais. Por quê? Porque são renováveis, ou seja, tudo que a gente corta e está lá na superfície da terra significa que vai crescer mais rápido, a gente consegue manipular, a terra provê de novo com mais rapidez, por isso que a gente chama de renovável. Madeira, fibra, semente, as palhas, tudo, e os animais. Ou seja, que não vai se esgotar na natureza. Exato. Só que daí também não é uma coincidência. Da mesma forma que o metabolismo é rápido da terra compor, o metabolismo é rápido também de descarte e de degradação. Por isso que a gente fala que é biodegradável. Se tiver purinho, se não tiver misturado, dá para botar em tese na terra de novo, né? Por exemplo, madeira tratada, bambu tratado, não dá. Mas o caso da resina da Braskem é um exemplo clássico disso lá do PE verde deles, etc. Se você usar ele 100%, ele é 100% de fonte renovável, mas ele não é biodegradável. Mas eles não falam que você pode... Não falam. Eles falam correto. Eles falam isso aqui é plástico. Porque tem uma porcentagem de plástico. Ele não é totalmente de fonte de plástico. Aí é por questões, acho que, de custos e etc. Mas mesmo que ele fosse 100%, ele ainda assim não seria biodegradável. Então, acho que esse é o lance. Não é a matéria-prima... raw, né? Como fala em português? Sim, crua. Crua. É uma matéria-prima completamente manipulada, né? Ele é muito industrializado, não é a fibra da cana. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de decoração e de moda, que talvez algumas pessoas vão conseguir entender. Tem um produto que, se alguém olhar lá nos nossos posts, vai aparecer ou pede que a gente coloca aqui para vocês. Que ele agora está vindo a gente fala couro vegetal, né? Não pode falar couro, mas são tecidos à base de vegetais, né? De fibras vegetais. E tem um que tem de cactos, de folha da uva, esqueci agora, do bagaço da batata e da laranja. Tá vindo muita coisa à base de cascas, né? E tem um que tá famoso, já tá aqui no Brasil já faz um tempo, até em alguns produtos conhecidos, que é feito a partir da folha do abacaxi, aquela coroa. Ele é bem cru, é bem raw, assim. Por quê? Porque é a fibra mesmo, é literal, né? Ou seja, os tecidos, em sua maioria, os bem naturais, eles são bem crus, assim. Quando não está industrializado, ele é bem cru. Alguns deles poderiam compostar. É que a gente fala que a vida útil é mais importante antes de descartar, né? Então, tecido dá para desfibrar, dá para fazer upcycling e tal. Mas só para fazer uma comparação, tipo, aquela coroa do abacaxi entra lá na maquininha, é igual cana-de-açúcar, vai entrando lá, né, para tirar aquele sumo, fica aquela fibra branquinha, que é como se fosse uma fibra de qualquer vegetal que você vai tecer fio, né? E vira de fato o tal do tecido. Isso é totalmente diferente do que se extrai da cana-de-açúcar, que vai lá para as fábricas da Braskem e vira o EVA, e vira o plástico verde, por aí vai, né? Eu acho que assim, para resumir, porque isso é um assunto super, que a gente poderia ficar horas e horas aqui, eu acho que a mensagem que eu sempre falo é o seguinte: quando se fala de sustentabilidade, gente, não tem atalho, não tem bala de prata. Então, o que é melhor? Eu comprar um produto biodegradável que vem da China ou eu comprar um negócio de papel aqui no Brasil? Não sei, tem que fazer estudo. Então, assim, quando a gente se fala de sustentabilidade, não dá para olhar só, o produto é biodegradável e compostável? Legal, isso é um dos atributos, mas como é que ele é feito para ser produzido? Como é que ele é feito na sua matéria-prima, desde lá da produção, do seu processo produtivo, todo o seu ciclo de vida?
E aí a gente vai ver que tem alguns... Tudo. Né? A gente vai ver que tem produtos que são melhores. Às vezes esses couros vegetais, eles vêm muito de fora. Se você for fazer o cálculo de CO2, por exemplo, né, talvez Exato. você usar um produto daqui que ainda não é tão bom tecnologicamente. E eu acho que esse é o ponto. Exatamente esse é o ponto. Não dá para colocar em caixinhas. Ah, então tudo que é biodegradável é ótimo. Tudo que não é, é ruim. Tudo que é de fonte renovável é ótimo. Não, pera, vamos olhar o todo. Então, a gente tem que olhar em várias perspectivas. A gente está olhando o quê? A gente está falando de descarte? Beleza, então vamos falar só de descarte. Ah, a gente está falando de produção? Então vamos falar só de produção. Então, não tem um produto, gente, nunca vai existir um produto que seja maravilhoso em todos os aspectos. Sempre tem alguns poréns. E isso não necessariamente é uma coisa ruim. Eu só acho que essa informação, você, consumidor, o que eu posso fazer? Pesquisa, procura. Né? Então, não é necessariamente um produto que é biodegradável. Olha que a gente é fabricante de biodegradável e compostável, mas não necessariamente ele é perfeito. Ou não necessariamente ele é ótimo. Vai olhar o seu processo produtivo e o vice-versa também. Às vezes o cara lá não é descartável, etc. Ele é reciclável, igual a Carol está comentando, mas ele tem um processo produtivo, às vezes, muito melhor do que um produto biodegradável. Então, não tem bala de prata, não tem resposta simples. Eu adoraria virar para vocês e falar, olha gente, tem um playbook aqui que só vocês seguirem para classificar se esse produto é bom, se esse produto é ruim. Não tem isso. Então, eu acho que foi uma boa introdução para a gente falar que sustentabilidade é um assunto complexo, não tem bala de prata, e ele tem que ser avaliado com profundidade e dados. Então, é isso, é ciclo de vida. A gente tem que falar de ciclo de vida. E para quem precisa simplificar, né, por algum motivo, a gente estava pesquisando outro dia embalagem para alimento e a gente se deparou com várias marcas dizendo que é biodegradável, que é compostável, isso, aquilo. E a primeira coisa que a gente faz, por exemplo, na Matéria Lab, mas que qualquer um de nós podemos fazer, é mandar um e-mail e pedir a comprovação. E é muito interessante, porque quem pode mesmo, quem fala a verdade, tem um laudo. Tem um laudo de teste de compostabilidade, tem um laudo de teste de biodegradabilidade. Então, eu pedi, por exemplo, para a Já Fui Mandioca, né? Ou seja, e acho que tem a ver também com o que o Estevão falou, assim, mesmo assim, tem cuidados, né, para a gente saber lidar com isso. Né, pra gente saber se eu falar para você que óxido biodegradável também tem laudo, eu confundo mais ou ajudo mais? Não, maravilhoso. Porque pelo menos aqui no meu roteiro seria o próximo, porque a gente falou dos bios, né? E aquele que a gente não falou, porque a gente falou do primeiro, que são esses plásticos novos que estão vindo à base de vegetal, que não é base vegetal, mas que é biodegradável. Uhum. A gente falou, acho que até do terceiro, que tem a ver com o teu, que é de fonte renovável e que é compostável. E a gente não falou dos que são de fonte não renovável, ou seja, é plástico, vem do petróleo, só que tem um aditivo químico que quebra as moléculas com mais rapidez. Até aí, tá bom? Só que diz que é biodegradável e vem com comprovação que nos engana. Mas essa enganação, ela é bem... não sei a palavra, eu ia falar maquiavélica, mas assim, o problema dessa informação é que quando ele fala que é biodegradável, vai te enganar, isso é um plástico. Você pode até descartar num lixo orgânico e ir para um aterro, né? Ele vai ali decompor, vai chegar uma hora, vai decompor, mas aquele aditivo vai fazer com que aquelas moléculas do plástico vão ser quebradas com rapidez. Você não vai mais ver os restos plásticos. Ele se defragmenta. Vai entrar em esses fragmentos muito pequenininhos, que a gente chama isso de microplástico, né? É um termo, já virou genérico de qualquer pesquisa que você vê os escândalos em volta dos microplásticos, e aí a gente perde totalmente o controle daquilo. Então, o certo seria dizer que aquilo é reciclável.
Acho que a forma mais fácil de falar isso para todo mundo em linguagens bem leigas é o seguinte, gente, todo mundo que está ouvindo a gente viu que foi proibido o canudinho plástico em São Paulo, no Rio, em quase todas as cidades. Se eu falar para vocês que isso é pior para o meio ambiente, vocês acreditam em mim? É isso. Por quê? Né? Explicando o que a Carol está explicando em outras palavras. A gente não estava falando que não tem bala de prata, que a gente tem que olhar todo o ciclo de vida? O que aconteceu naturalmente no mercado? Se a gente fala, a partir de agora não pode isso, só pode biodegradável, aqui no Brasil ainda não tem uma certificadora oficial para certificar você na ABNT 15.4482, lá, que é a norma que a gente está falando, que diz que um produto é biodegradável em até 180 dias, e blá, 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 blá. Então, a gente proibiu uma coisa sem antes dizer o que é a coisa que está liberada. Então, abriu margem para cada um dizer o que quiser. E o que naturalmente aconteceu a partir do momento que foi proibido? Foi proibido, naturalmente, as indústrias que hoje já fazem o plástico, já vendem o plástico a baixo custo, eles pegam exatamente esse mesmíssimo plástico, que, falando em ciclo de vida, as pessoas lembram do plástico só no seu descarte. Vamos lembrar no seu consumo, né, de matéria-prima, de fonte não renovável, de CO2, de água, de todas essas questões que tem no plástico no seu processo produtivo. A gente pega esse plástico e, na hora de transformar, coloca aditivos químicos neles que fazem ele se desintegrar. Então é como se eu falasse para vocês, gente, peguem um tijolo e escondam na natureza. Vocês vão falar, putz, o tijolo não dá, uma pedra desse tamanho. Ou então esfarela esse tijolo e esconde na... agora ele se biodegradou, na verdade ele se defragmentou. Né? Exato, tá então, maquiando e some, você não consegue ver os fragmentos. Né? Exato, e por que isso está dominando o mercado? Porque, obviamente, é o mais barato, porque a gente pegou exatamente a mesma cadeia, quase tudo igual, colocou uma matéria-prima extra ali, e o preço fica pau a pau. Então, e as pessoas são obrigadas agora a comprar biodegradável, eu vou comprar biodegradável. Era melhor o plástico comum, que realmente ele teria mais chance de ser reciclado, etc. Apesar que agora eles já falam que isso não afeta a reciclagem, enfim, não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas o problema ele se torna invisível, né? Então, eu entendo que é isso. Se a gente tivesse informações, talvez ficasse mais claro, que até as indústrias de plástico falam isso. O ideal é que ele fosse reciclável, e eles têm razão. Né? Então, nada adianta a gente vir com soluções mirabolantes de agora é biodegradável, que na verdade o termo técnico é oxi-biodegradável. Às vezes era melhor a gente ter ficado com o plástico comum e levar para reciclagem. Então, por isso que a informação é tão importante. A gente saiu proibindo o canudinho, falou sensacional, isso é o que o meio ambiente precisa. E não tem bala de prata, como eu falei. A gente não vai mudar uma cadeia de quase não, mais de 100 anos que demorou para o plástico ser o que é hoje, em termos de custo, em termos de descarte. A gente não vai mudar isso em 3 anos, gente. Né? Então, o melhor seria a gente torcer, né, ou se envolver, obviamente, pela reciclagem dos materiais no Brasil e no mundo. No nosso caso, se o plástico realmente entrasse numa cadeia de reciclagem legal, e vou além, Carol. Um design mais inteligente, usa o plástico para o que precisa, durável, vida útil e tal, né? Depois de muito tempo de usar alguma coisa, se precisar descartar, não for ser doado, né, ser reutilizado de alguma forma, entraria numa cadeia de reciclagem. Então, acho que é torcer para que a gente tenha essa circularidade da reciclagem acontecendo no mundo e no Brasil, né? Eu acho melhor do que inventar, por exemplo, esses aditivos que fragmentam. Aliás, atrapalham. São 2 pontos aí. O primeiro o mundo já entendeu que o plástico precisa ser repensado. O problema é que estão substituindo o plástico por qualquer coisa, qualquer material alternativo. E muitas vezes o qualquer material alternativo é pior do que o próprio plástico. Esse acho que é um ponto. O segundo ponto, que é o que você traz da reciclagem, sem dúvida seria o melhor. Então seria melhor enfrentar o problema de frente e falar, cara, é plástico sim, o plástico é útil sim, o plástico tem o seu papel na sociedade sim, só que da forma que ele está sendo utilizado não faz sentido. Exato, então o ideal seria que ele fosse reciclado. Exato. Só que aí entra um outro ponto, que é aí que a gente, por isso que a gente existe. A gente acredita que esses descartáveis, a probabilidade, acredita não, isso é fato, a probabilidade de ele ser reciclável é muito baixa.
mesmo que a gente estimule isso. Ele é muito leve, é um material que dificilmente ele vai parar numa cooperativa. E aí Às que vezes entra... tá sujo, né? E é melhor É ser aí que entra... confortável mesmo. É aí que entra, putz, nesses casos nós, já fui mandioca, acreditamos que existem materiais mais inteligentes. Ah, mas eu quero fazer um painel de carro com mandioca. Provavelmente não vai dar certo, porque ela não dura tudo isso. Então, cada macaco no seu galho. Então, para materiais que você vai tomar... Né? Um revestimento para decoração. Perfeito. Agora, para eu tomar... Né? Eu estou sem ele aqui, mas sei lá, esse é um produto novo que a gente está lançando. Agora, para eu comer uma salada de delivery, que eu vou consumir em 1, 2 horas, eu não preciso de um material que vai durar para sempre. Eu vou tomar um sorvete que vai derreter em 20 minutos, eu não preciso de um material que vai durar para sempre. Isso, eu falando aqui, parece óbvio, mas o mundo está acostumado com o comportamento de plástico, papel e isopor. Então, qualquer coisa que não se comporte dessa forma, a gente acha que é um defeito. Então eu vou trazer uma curiosidade aqui para vocês. Quando a gente lançou nossos potinhos de sorvete no mercado, nossos potinhos se dissolvem em água quente, literalmente. Você jogar no jardim da sua casa, em 10, 15 dias chovendo, ele já era. A gente começou a pôr ele no mercado, depois de 1, 2 horas com sorvete dentro, ele começa a ficar mole. E aí os estabelecimentos começaram a perguntar para a gente, nossa, mas está com defeito, cara, depois de 2 horas ele fica mole e tal. Aí as perguntas, isso que eu falo, que é um trabalho até de educação, né? As perguntas que a gente fazia era, tá, mas em quanto tempo o seu sorvete derrete? E as respostas eram sempre, não, em 20, 30 minutos eu nem quero que meu cliente consuma, porque o sorvete já tá uma porcaria. Aí a pergunta era, então por que você quer um pote que dure mais que 2 horas? Exato. E aí o próprio dono do estabelecimento parava e pensava, porque sempre foi assim. Mas realmente não faz sentido. Eu não quero que o cara consuma, ele nem vai consumir meu produto em 2 horas. Então não é, não é defeito então, Estelvio? Não. Então tá bom. Aí a pessoa ficava em paz. Então acho que isso, né? Ele é feito para... Perfeito! E aí que eu questiono os materiais, que acho que aí dá pra gente ser mais inteligente na utilização de algumas coisas. Eu quero fazer de mandioca um computador. Hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje, eu vou te falar, cara, sai fora, não vai dar certo. Né? Então eu acho que é isso, saber olhar e saber entender que não é a mandioca que vai salvar o mundo, não é a cana que vai salvar o mundo, não é o milho que vai salvar o mundo, não é o plástico que vai acabar com o mundo. A gente só tem que ser mais inteligente em alguns materiais. Alguns materiais, os plásticos... Cada um. O plástico vai ter a sua aplicação sempre. Como a mandioca, cana, o milho, ou qualquer outra, beterraba, qualquer outra coisa que ainda nem inventaram de matéria-prima, ainda vai fazer a parte deles. Então, por isso que a gente começou a conversa falando, a gente foca em consumo imediato, porque a gente acha que esse material, por mais que se desenvolva a tecnologia, por mais que se fomente a cadeia de reciclagem no Brasil, que ainda falta muito, a gente recicla 2%, falta muito, ainda assim, nós, opinião nossa, já fui mandioca, a gente acredita que os descartáveis de uso único, de uso imediato, eles ainda assim vão ter muita dificuldade para ser descartável, para ser reciclável. Reciclado, desculpa. Reciclável ele até vai ser, mas reciclado, ou seja, na prática, ir para uma reciclagem, dificilmente. Então aí que a gente fala, já que isso é uma falha do sistema como um todo, e não só no Brasil, mas no Brasil mais, cara, já vamos mudar o conceito do negócio. Se é feito para usar rápido, consumo imediato, que também se degrade rápido. Então essa é a premissa que a gente criou. Eu acho também. Eu acho que é a mesma lógica do como a gente olha os materiais, assim, né? Olha o comportamento dos materiais que você vai saber escolher direito. Perfeito. Do ponto de vista de design. Perfeito. Né? Senão eu vou começar a falar aqui que o aço é ruim. Por que o aço é ruim? O plástico é ruim. Por que o plástico é ruim? Depende, o plástico não é ruim, o aço, os metais, o granito, o mármore, nada disso é ruim. Você tem que olhar o ponto de vista de extração, para ver se é uma extração legalizada, e olhar do ponto de vista de uso, porque o objetivo é que os minerais durem. Né? Então, Perfeito. sei lá, na arquitetura, decoração, a maioria dos revestimentos deve durar. Agora, se você for olhar para fibra, bambu, semente, madeira e tal, é até semelhante esse jeito que a gente está falando do teu produto. Aí, Perfeito. Quem tem que se responsabilizar?
o arquiteto, o designer que está escolhendo. Ele tem que saber o que ele está escolhendo para ele passar para o cliente dele o que está acontecendo, né? Ele tem uma responsabilidade, da mesma forma que as marcas têm, né? Perfeito. E eu acho que é simples, é simplesmente se questionar. Um produto que eu vou consumir em 10 minutos, por exemplo, ou em alguns segundos, faz sentido ele durar para sempre? Não precisa ser técnico para responder isso. É isso. Acho que isso resume tudo. Depende do estabelecimento, mas eu concordo com você. Se você vai usar numa coisa que é volátil, não precisa durar, ainda mais que você não tem controle da mão da pessoa, né? Se você está num restaurante sentado, é uma coisa, né? Se você está num lugar que as coisas são rápidas, como você mencionou, da salada, pegou, grab and go, né? O pessoal fala, pegou e levou. Mas mesmo que ela... Tá pegando, mas mesmo que ela demore, Carol. Tá pegando um bowl de comida rápido, vai comer rápido. Você perde o controle do seu consumidor, né? Mas mesmo que você perca e o cara, vamos extrapolar aqui, que o cara demora uma eternidade para comer, ele vai demorar uma semana. Ainda assim é uma semana, não faz sentido usar um material que vai durar 400 anos. Não faz sentido. Simples. Então acho não que essa... a gente não vai usar de novo, né? Não Perfeito. É que tá te dando uma cerâmica, tá te dando um não. Legal. Descartável. Outra proposta, né? É descartável, exato. Perfeito. É isso. Eu acho que esse é por isso que a gente existe. Exato. Não, maravilhoso. Eu sou super feliz dessa existência. E eu até pensei nessa carcaça de computador que você comentou, porque eu vi outro dia um designer, que eu preciso lembrar agora o nome, faz tempo até, que chama Recompute, que é de fora do Brasil. E é uma manifestação das coisas eletrônicas que, na verdade, a gente não precisa da carcaça, a gente só precisa do que tem de dentro, né? Então, quem sabe um dia a gente faz uma carcaça de computador Não, mas olha, e olha que coisa de louco, cara. Não precisa nem ir muito longe. Nós mesmos aqui da Jafra Mandioca, os nossos computadores, todos os nossos computadores, a gente compra de uma empresa que chama Reurb, que é uma empresa B, que eles pegam peças que foram descartadas, etc., e remontam o computador do zero. A gente compra direto deles, a gente paga mais barato, estou já fazendo a propaganda aqui deles, que são nossos fornecedores. É isso, não precisa ir longe, eles só remontam o computador. E a gente compra deles. Esse pensamento é muito legal, é o pensamento que é uma tendência, assim, já tem, mas é uma tendência ainda, que é a troca da venda do produto para a venda do serviço, né? Total. Que a gente não necessariamente precisa ter as coisas, a gente pode usar, né? Eu acredito muito. Airbnb, Perfeito. roupa, né? Que é como se fosse um lugar que tem aqui em Pinheiros e São Paulo, que você pode ter uma mensalidade de uso de roupas incríveis para quem não quer um brechó, por exemplo. Perfeito. E tal. É muito legal. A gente falando assim, parece que a gente é tudo hippie. Mas eu acredito muito nesse modelo de negócio porque ele para de pé, a conta fecha. Faz sentido para quem é fabricante também ter essa matéria-prima de novo como insumo do seu novo ciclo. Né? Então, essa conta faz muito sentido. A economia circular é um buzzword, é legal, mas ela faz muito sentido quando você começa a estudar pelo ponto de vista econômico, não só pelo ponto de vista ambiental. Então... Não, e é por isso que a economia circular tem o nome economia, né? Perfeito. O nome já fala tudo, é que a gente esquece que circula são o que a gente chama de quê? De recursos, né? Os recursos naturais são recursos, né? São as commodities, né? E eu acho muito legal isso, porque é o que a gente estava falando. Acho que a gente já repetiu umas 2 ou 3 vezes isso, que é a gente olhando o comportamento dos materiais, né? A gente olhando... de uma forma inteligente. Então, tudo que a terra vai repor com rapidez, né? A extração ela é menos agressiva, vamos dizer assim. Tudo que a terra vai demorar para repor, a extração ela é bruta. Então você tem que honrar, né, até isso. Você honra essa extração bruta. Aquilo que ela demora para repor, o que você vai fazer? Você não vai jogar fora rápido. Então, que aquilo dure.
né? Agora, Eu gosto de a terra repõe com facilidade, que aquele material pode se degradar com facilidade, né? Ele pode ir para um Perfeito. ciclo mais rápido, que é o que o pessoal Perfeito. da Emma Carton Foundation, o pessoal do Cradle to Cradle e outros derivados, como a gente, Matéria Lab e tal, a gente fala. É o ciclo biológico e o ciclo técnico. Um é o Perfeito. ciclo da compostagem, ou seja, vai sempre estar ali da terra para terra, né? Que você até fala assim do seu produto, da mandioca, né? Do teu produto. Então, vem da terra e volta para a terra. E o outro é o ciclo da reciclagem, que tirou da terra, mas está ali, está sendo usado, está sendo usado, está sendo usado. Essa é a nossa máxima, né? É onde a gente quer chegar, né? Como humanidade. Perfeito. Que tudo circule, portanto, também circula. Fecha. E o Stelvio, você está me ouvindo? Eu não sei se fui eu que cortei ou você. Ah, tá. Voltou. Mas Então, é isso. a gente falou sobre biodegradabilidade. Quem não ouviu o começo, escuta, porque a gente falou logo de cara daquilo que todo mundo tem dúvida. Foi interessante falar logo de cara. A gente falou sobre os 3 tipos de bioplásticos, né? A gente falou daqueles que são compostáveis, os que não são. Nós falamos um pouco sobre essa polêmica, né? Da gente não ser enganado, da gente saber usar os materiais de uma forma inteligente, tudo, né? Ou seja, falamos do design inteligente. Falamos sobre reciclabilidade. Eu tenho 2 coisas para te perguntar que estava aqui na minha colinha. Daí você fala também se você tem alguma coisa para falar. A primeira é: e se a pessoa não souber, por algum motivo, que o teu material é compostável? E aí ela Excelente vai lá pergunta. e ela joga ou no lixo comum, ou vai que ela não entende nada e joga, sei lá, no papel. Ou no... Quais são os problemas disso? Excelente pergunta. E aí volta, é tudo é o mesmo tema, que não existe bala de prata. Se a gente começar respondendo a sua pergunta por um dado que a gente tem no Brasil hoje, que mais de 50% dos nossos resíduos hoje são resíduos orgânicos. Ou seja, resto de comida, ou seja, seriam os nossos produtos que deveriam ser compostados. Ah, mas e se eu não jogar ele no lixo orgânico, ou jogar ele no papel? Primeiro que, gente, Papai Noel não existe novamente. Primeiro que o lixo orgânico hoje, se você jogar ele no lixo orgânico, se você jogar ele no reciclável, infelizmente hoje não vai fazer muita diferença, ele vai parar no aterro. Tanto é que menos de 2% dos produtos orgânicos, ou seja, resto de comida, não vai parar na compostagem. Então isso não é um problema do nosso produto, é um problema do ecossistema brasileiro que não composta produtos, que deveriam ser compostáveis. E quando eu digo produtos, leia-se resto de comida, literalmente. Mais de 50% dos nossos resíduos hoje sólidos são orgânicos e a gente deveria estar usando isso de matéria-prima, não usa, vai para aterro. Então aí já começa a não fazer sentido. Ah, então quer dizer que o produto, então, ser compostável não faz sentido. Médio. Lembra quando a gente estava falando de olhar o ciclo de vida como um todo? A gente tentou ter impacto positivo em todo o ciclo de vida. Desde lá da produção, desde usar matéria-prima de fonte renovável, mandioca plantada por pequenos agricultores, agricultura familiar, economizar água no seu processo produtivo. A gente usa 100 vezes menos água do que o plástico, 480 vezes menos do que o papel. A gente sequestra carbono da atmosfera. A gente fez um estudo com uma empresa certificada pelo Inmetro. Essa é a minha segunda pergunta. Para a gente explicar, seria a minha última, na verdade, para a gente explicar, mas só para a gente responder. Porque às vezes acontece mesmo, das pessoas não saberem o que fazer. E, por exemplo, mesmo que está escrito ali, já fui mandioca, ou está lá estampado na nossa cara falando que pode compostar, ou o estabelecimento dizer, né? Eu acho que ou seja, eu acho que o que você está respondendo
não sabe o que fazer, esse material é compostável, sim. Se o estabelecimento não se responsabilizar e você não tem uma composteira em casa e vai jogar no lugar certo, parará. Se for no lixo orgânico, seria o mais Ele tem que ir no orgânico. normal. Tem que ir Mas no assim, orgânico, é o mais mas normal, embora a gente sabe que o sistema brasileiro ainda não está azeitado para perfeito. ajudar a esse ciclo cumprir a função potência máxima, né? Perfeito, mas só para concluir o raciocínio é exatamente isso. Então a gente buscou benefícios na sua produção. Então, disso tudo que eu estava falando, fora a gente não usar nenhum tipo de plástico na nossa embalagem secundária, a gente, a cada R$ 1 das nossas caixas, a gente doa para uma ONG que retira plástico do oceano. Enfim, a nossa produção não gera resíduo. Então, putz, já tem um puta, com perdão da palavra, de benefício no seu processo produtivo. Ainda assim, nós, a Jafru Mandioca, oferece um serviço de logística reversa, a gente faz isso em vários clientes nossos, que a gente retira esses produtos, leva isso para compostagem e isso depois é vendido como fertilizante. Então a gente oferece isso para suprir um problema brasileiro. Sim, a gente oferece, tem vários clientes nossos que a gente faz isso. Você deu um exemplo que aconteceu em cliente nosso, no sentido de os caras não sabiam se era papel, se era plástico, se era orgânico, a gente foi lá e escreveu, Jafru Mandioca no lixo. Então a gente faz isso, a gente customiza os lixos, etc. E a gente leva isso para compostagem. Ah, mas e se ele for parar no aterro? Mesmo que ele vá parar no aterro, aí entra um outro ponto que a gente estava falando dos biodegradáveis, etc. e tal. Mesmo, aliás, antes que não vá parar no aterro, vamos supor que ele vá parar na rua. O nosso produto tem uma vantagem, diferente dos outros biodegradáveis, que se ele for parar no jardim, no oceano ou em qualquer outro lugar, ele vai se biodegradar sim, ele não precisa de condições extremamente específicas. Então, mesmo que ele não vá parar no lugar correto, que muitas vezes aqui no Brasil não vai, ainda assim ele é melhor, porque ele vai, se ele for parar num bueiro, ele vai se biodegradar mais rápido. Se ele for parar no aterro, ele vai se biodegradar mais rápido, e ele vai consumir menos tempo, vamos chamar de menos espaço. Então ele tem benefícios em todas as suas etapas. É claro que o melhor dos mundos seria que ele fosse para compostagem, porque aí a gente está completando o ciclo completo, da terra para a terra. Ah, mas se ele não for, não serve para nada? Não, serve tudo isso que eu estou falando, desde a produção até do descarte, que se ele for parar em lugar errado, ele vai se biodegradar, e mesmo que ele for parar no aterro, ele vai se biodegradar mais rapidamente do que convencionalmente outros materiais. Então ele tem benefícios em todas as etapas, a gente tenta dar uma minimizada nisso, justamente fazendo essa logística reversa e levando isso para compostagem. Então, é isso. Demais essa história da logística reversa, porque é a responsabilidade de vocês como marca também ajudar a isso fechar, né, o ciclo. Eu acho que se todas as marcas tivessem essa responsabilidade dos produtos que colocam no mundo, seria muito legal. Não só da transparência, né, como também de estar junto nessa, né, de e é muito legal, Carol, quando os clientes topam isso, porque às vezes a gente devolve um saquinho de fertilizante, de adubo, etc. Eles olham, né, falam, putz, o copinho do meu escritório virou isso aqui, cara, essa terra. Então, é uma educação, né? A gente fornece grandes empresas, né, que tem, sei lá quantos mil funcionários. Você levar isso para dentro da empresa vai além do ambiental, né? Vai pro cara do funcionário, ele fala, cara, sério que o meu copinho que eu tava bebendo água ontem virou isso aqui? É muito legal isso, sim. Então a gente faz essa logística reversa. Vai mudando o nosso modelo mental, né? Vai inspirando, vai despertando. Total. Eu tava lendo um artigo que eu até deixei aberto aqui para lembrar como que tá o Brasil nesse sentido, assim, porque eu também vi esse dado que você falou, que é mais de 50%, né, do nosso resíduo é orgânico, que dá aí umas 30 e poucos, 40 milhões de toneladas, né, ano. E que aí eu vi dado de 2 até 4% de compostagem, que tem umas usinas por aí, mas a gente não está atendendo tudo, né? Ou seja, 2 a 4% é uma pena. Então a gente tem que ficar de olho dos nossos dirigentes, né? Para a gente exigir colocar dinheiro público em coisa boa para a gente. E aí eu vi aqui uma listinha bem rápida que em Santa Catarina tem um projeto que chama Revolução dos Baldinhos, que parece que está indo de vento em polpa, que aí ajuda as pessoas a fazerem a compostagem. Tem a Ciclo Orgânico no Rio de Janeiro, que está
história dos baldinhos, que está super ajudando as pessoas a fazerem compostagem em casa, recolhimento. Composta Mais em Curitiba. Em Curitiba, esse no Tem caso várias. aqui. Tem Composta Mais, tá vindo da para... Floresta, né, que é um pessoal São daqui de super São Paulo, parceiros. eles atendem o Brasil todo. Tem um Super. projeto daqui de São Paulo que é Feiras e Jardins Sustentáveis, que parece que é bem azeitado no sentido de compostagem da nossa cidade, assim, né? Mais focado para feiras. E vai muito mais da do que isso. Tem poucos. Tem esse Vide Verde do Rio também, que aí Nosso parceiro também. mais de resíduo empresarial. A gente, é isso que eu ia falar, Carol. Essas empresas que você falou são mais domésticos. Tem várias outras, mas quando a gente fala do industrial e empresarial, tem várias outras empresas que fazem isso. A gente tem parceiros em todos os estados, inclusive a Vide Verde é super parceiro nosso, faz logística reversa alguns clientes nossos. Mas se procurar, tem solução. Acho que o recado é esse. Não está tão claro. Mostrar que a gente não está sozinho, que existem soluções. Empresas como as nossas, por exemplo. Aliás, gente, ainda tenho a última pergunta para o Estevam, que eu acho bem legal, que eu quero falar sobre CO2, que tem a ver com mudanças climáticas. Mas fica aí o recado que nos cursos e workshops da Matéria Lab a gente passa essas informações, não só sobre os produtos de arquitetura, de design, de revestimento, de embalagens como esse da Jafru Mandioca, como também a gente dá dica do que fazer em casa, o que fazer na empresa, como a gente acessa esses fornecedores para fazer a circularidade, tá? Então, contem conosco para isso. Estevam, queria te perguntar sobre a história do CO2. Você já falou mais ou menos, mas queria fechar sobre isso, que a gente está falando tanto agora em momentos de COP26, mudanças climáticas e tal. Claro que uma andorinha sozinha não faz verão, né? Mas várias andorinhas a gente arrasa por aí. Queria que você falasse, explicasse como que vocês fazem, como não, sei lá, de uma forma fácil assim, de entender a importância desse cálculo de CO2 que vocês fazem, por ser renovável, sequestro de carbono, parará. Só para fechar. Não, maravilha. É simples, super simples, sem entrar em techniques, sem entrar em... Basicamente, a gente fez um estudo da onde a gente compra a nossa fécula de mandioca. Vamos pensar lá, a mandioca plantada na plantação, tirando ela, transportando ela para o nosso fornecedor de fécula, o nosso fornecedor de fécula transportando o amido da mandioca, ou seja, ele fez todo o processo lá, todo o transporte, aí fez tudo que tinha que fazer lá na plantação, aí transportou para a fecularia, fez tudo que tinha que fazer na fecularia, aí transportou de novo para a nossa fábrica aqui em São Paulo, e aí a gente fez todo o processo produtivo aqui, toda a emissão de CO2 que cada produto nosso gera nesse ciclo, ela é negativa, porque a gente sequestra mais carbono por ser de mandioca do que tudo que a gente emitiu em todo esse ciclo. Isso não sou eu que estou dizendo, é uma empresa certificada pela Inmetri, aí que eu falo menos achismo, podia ser que não desse certo, mas graças a Deus deu. Então a gente sequestra carbono da atmosfera, então a gente consegue fazer uma conta, por exemplo, que cada copinho sequestra 3,98 gramas de CO2. Então a gente consegue calcular para o consumidor, e aí a gente está fazendo, né? A gente está com um parceiro agora que a gente está fazendo essa questão de saladas e tudo mais, que a gente calcula para os clientes quanto de CO2 eles estão literalmente sequestrando, porque, putz, se você está usando esse produto, você está sequestrando. Então, para cada copinha é 3,98 gramas, se eu fizer isso vezes X mil, seria o consumo da empresa, eu vou estar sequestrando tantas toneladas. Inclusive, a gente tem uma calculadora no nosso site, que a gente pôs isso, que qualquer pessoa pode ir lá, a gente fez a conta para esse produto aqui, que é um produto de 700 ml, com tampa, aqui ele está sem a tampa, não dá para ver. A gente fez a conta lá, você simplesmente tem que colocar quanto que você usa por mês. A gente, naturalmente, a calculadora já cospe para você lá quanto de CO2, quanto de água e etc. E não é ciência do foguete, a gente simplesmente pegou esse número, fez ele vezes a quantidade que você vai usar no mês, e você tem o resultado em toneladas, aí obviamente a gente converteu em árvore, só para ficar mais fácil, e quando se fala em toneladas, ninguém sabe o que é toneladas de CO2, então a gente converteu em água. Não sei se no site a água está em banhos, eu não me lembro, mas a gente só converteu de uma coisa para outra para ficar mais fácil. Mas é isso, então a gente fez esse sequestro de carbono,
Muitos produtos hoje já se falam em carbono neutro. Carbono neutro é você conseguir ficar no 0 a 0 de tudo que você emite. A gente foi além. É aí que eu falo de trazer impacto bacana desde a sua produção. A gente sequestra carbono. Então, quanto mais produtos já fui mandioca tiver, não é que é menos pior. É bom em termos de sequestro de carbono. E é isso que a gente acredita. A gente não gosta dessa história de descartável. Ah, já que é descartável, eu vou procurar o menos pior. A gente não gosta disso. Pode trabalhar. Não gosto disso. Por que menos pior? Por que não pode ser bom? E aí a gente tenta criar coisas boas em todo o ciclo. E muitas vezes vai além da tecnologia. Que eu falei, essa questão da gente doar R$1 das nossas caixas, isso não é tecnologia. A gente que resolveu fazer isso porque a gente acha que faz sentido a ONG que está retirando plástico do oceano, ela continuar os trabalhos dela enquanto a gente ainda tem produtos por aí. Então, é bem nesse sentido. Maravilhoso, parabéns. Eu queria... Eu sou super fã. Deixa eu só responder aqui, Marcelo. Senão eu ia falar só um ponto também. O copo biocopo, que é feito de madeira e reflorestamento, as pessoas pensam que é reciclável. Olha, Marcela, não sei exatamente que copo é esse, mas se for o que eu estou pensando, mesmo ele tendo fibra, né, aquela serragem, eu tenho a impressão que a resina não é uma resina vegetal. Porque tem, por exemplo, produto de resina de mamona com serragem, com fibra. Não, você falou, as pessoas pensam que é reciclável. Porque não é reciclável. Quando mistura material orgânico com material plástico, atrapalha tudo. É aí que eu não... Isso de downcycling, né? Porque... Mas é aí que se você... Mas não resolve, mas deu uma atrapalhada, né? E é aí que eu falo que o assunto não é simples, porque teoricamente ele é reciclável. Só que na prática, depois que você misturou dois materiais ali, aquilo não vai ser reciclado nunca. Porque você fez uma mistureba, ele perde o seu valor pós-consumo. Um exemplo mais fácil de entender, isopor. Isopor é reciclável? Teoricamente, sim. Porque ele é plástico expandido, é 98% ar, 2% plástico. Mas o que é reciclagem? Não é você vender algo por peso? Não é você vender... Quem em sã consciência vai transportar ar, né, o isopor, vai transportar aquilo para depois, na hora que isso for vendido, não ter valor econômico nenhum. Ou seja, na teoria... Tanto é que uma das poucas indústrias que eu conheço que desenvolvem produtos de rodapé, roda-teto, molde de isopor reciclado, quase que 100%, 90 e tantos por cento, localizada no sul e está do lado das principais indústrias de geladeira, eletrodomésticos e tal, porque é onde tem a maior concentração de resíduo de isopor de uma forma limpa. Perfeito. Então, ou seja, ele é reciclável, mas tirando esse caso isolado ou outros casos isolados, ele não vai ser. Porque o cara que está consumindo um copinho de isopor, para isso separar na reciclagem, nesse caso aí é um caso isolado. Ou seja, o papel é a mesma coisa. Se você quiser reciclar o papel, o copo de papel, você recicla. Só que não tem interesse. É muito fácil, é só vocês procurarem. Em vez de vocês encontram latinha de alumínio, latinha de refrigerante no chão. Vocês não vão encontrar, porque aquilo tem alto valor. Então é simples. Então a gente tem que separar o que é reciclável do que é reciclado. Né? O que na prática vai de fato ser reciclado. Exato. Aí algumas perguntas a gente já respondeu. Tem uma reflexão do consumo exacerbado, que é bem interessante. Acredito que os descartáveis deveriam ser de material biodegradável, porque o consumo é enorme. Sim, é isso aí, Rosângela. Esse foi o nosso principal assunto aqui. Aí depois ela bateu palma, acho que foi a mesma pessoa. Eu acho, compostura é tudo de bom. Esse trabalho é uma parceria ou gera algum custo da retirada dele para a compostagem? Tem custo, Stelvio? Acho que é para você essa pergunta. Tem. Inclusive por isso que a gente não ganha nada com isso, tá? É direto faturado para o parceiro e tudo mais, mas inclusive por isso que nem todos os clientes optam por fazer a logística reversa. A gente oferece, a gente quer que faça, é muito legal, mas tem um custo.
Sim. Tá me ouvindo? Porque Deu uma acaba. travadinha, mas deu para... Porque, em outras palavras, tem um custo porque a gente está fazendo o que o setor público deveria estar fazendo. Então, a gente está colocando um custo que hoje o cara não tem porque vai para aterro, ele teria que pagar um custo adicional para ir para a logística reversa. Se o poder público tivesse uma gestão de resíduos eficiente, não teria custo adicional, e já iria direto para uma compostagem. Então, enquanto a gente não chegar lá, não dá para a gente cruzar os braços. Então, a gente está fazendo a nossa parte. Vamos todos fazer a nossa parte. Eu até postei esses dias falando, teve um post lembrando que para a gente não depender, né, do governo e dessas determinações macro, para a gente mover montanhas, né? Vamos nós mesmos, tomamos as nossas atitudes como pessoas, como empresas, e A gente aqui é tudo empreendedor. Então a gente aposta justamente o contrário, que se a gente for ficar esperando, a gente já estaria ferrado. Então vamos fazer. Aliás, Carol, eu até queria falar isso, não sei se tem mais alguma pergunta e tudo mais, mas uma das coisas que eu gosto sempre de falar é o seguinte: a gente fala de assuntos técnicos e etc, biodegradável, etc. Deve ter muita gente que deve estar, putz, cara, não entendi nada. O que eu posso fazer como consumo? Não, tá bom, mas assim... Mas o que eu, como consumidor, posso fazer? Se eu não sou químico, se eu não sou engenheiro de materiais, eu não sei... Cara, acho que a primeira coisa a gente tem que ter na cabeça é o seguinte: o poder hoje está na mão do consumidor. Então, os estabelecimentos estão colocando os nossos produtos, ou estão colocando outros produtos semelhantes aos nossos, não é só porque é legal, porque está salvando o mundo, é porque tem alguém ali cobrando o cara dele fazer isso. Tem alguém falando, olha, eu não vou mais pedir delivery se você ficar me enviando um monte de plástico. Tem alguém, e foi isso, inclusive, que foi a gente parar lá no Big Brother, não sei se vocês acompanharam, mas foi as pessoas falando, cara, tem que mudar isso. Então, o consumidor ele tem um poder hoje muito maior do que o que ele imagina. Então, quando ele começa a falar, cara, eu não aceito tomar um sorvete que vai derreter em 20 minutos num pote de 400 anos, eu não aceito dar um gole de água na minha empresa, num copo que vai demorar 400 anos. As empresas, os restaurantes, os estabelecimentos começam a se procurar ou para não perder motivação de funcionário, ou para não perder cliente, ou até para ganhar cliente. Então, a gente tem um poder muito forte, nós como os indivíduos, hoje, em mídias sociais e tudo mais, para não ficar naquela coisa de só as grandes empresas podem fazer alguma coisa, só o governo pode fazer alguma coisa, ou só nós, empreendedores aqui pequenininhos, estamos tentando fazer alguma coisa. Não, os consumidores podem fazer muito mais. A gente tem casos muito emblemáticos de empresas que não topavam, óbvio que o nosso produto é um pouco mais caro, porque a gente sempre fala isso, a gente vende valor e não custo, que de repente não topavam, de repente passaram a topar, porque a cobrança começou a ficar tão forte naquilo, que a coisa começou a andar. Então, nós como consumidores temos um papel muito importante em apoiar esse tipo de iniciativa. Eu gosto sempre de falar que as pessoas não têm a menor noção a distância de tempo que tem entre algo ser criado em laboratório. Então, aquelas notícias que a gente vê, a menina que criou não sei o que de inhame, de beterraba. Cara, até isso sair de um laboratório, virar escala, produto, isso é anos e anos e anos. Então, a gente tem que incentivar todas essas iniciativas que existem, todas, sem exceção. A gente está montando um lab, isso é um spoiler. A gente está montando um lab agora, o lab da Matéria Lab, ajudando as startups, né? Porque é bem isso, tem gente estudando bioplástico do inhame que está no laboratório de química da escola ainda, nem entrou na faculdade. E a gente tem que incentivar tudo isso, eu sempre falo isso, né? Eu já troquei muita ideia com a Carol em off, nesse sentido, que concorrentes não são concorrentes, são parceiros. Né? Então, o mercado precisa dessa galera toda. Então, quanto mais a gente estimular isso, eu gosto de falar que é matéria-prima brasileira, com tecnologia brasileira, gerando emprego e fazendo essa tecnologia aqui no Brasil. Está lá até no nosso site, para nenhum gringo botar defeito. Porque a gente tem procura de todo lugar do mundo. Então, a gente tem que incentivar isso, sim, como consumidor, incentivar essa galera que está começando. E entender também, acho que muita gente, até quem estiver assistindo aqui do nosso Insta, muitas vezes fala, pô, mas vocês não respondem, e etc e tal. A gente hoje está focado muito em escalar essa tecnologia, né? A gente não consegue hoje vender para todo mundo ainda
Então a gente cada vez mais quer escalar, então incentivar essas pessoas que estão começando, que estão embrionários ainda, até isso virar um produto em escala. Eu falo que a gente está muito semelhante ao que o plástico estava mais ou menos em 1920, 1940. Era muito legal, todo mundo sabia que era o futuro, mas demorou quase 100 anos para virar escalável e ter preço e distribuição do jeito que tem. Então, é natural que esses novos materiais vão passar por essa transformação. Então, os consumidores têm um poder muito grande em incentivar tudo isso e em fazer essa mudança na sociedade, não simplesmente esperar o poder público ou esperar as multinacionais e tudo mais. Pelo contrário, tá? Acho que do jeito que a coisa anda e o jeito que eu vejo, aliás, eu vejo a mudança muito mais partindo do indivíduo do que partindo de grandes corporações ou partindo do governo. Então, eu acho que é até o contrário. Acho que a coisa que vem hoje vem muito mais do indivíduo do que qualquer outra coisa. Adorei, foi ótimo. Fechamos com chave de ouro com a tua mensagem, Estelvio. Faço minhas suas palavras. É isso. Obrigada pelo papo. O futuro, nosso slogan, o futuro não é descartável. Que ótimo. Vou colocar como título aqui da live, agora que vai ficar salva. Teve gente que perguntou. Vou colocar isso para enfatizar. Obrigada pelo papo, viu? Carol, eu que te agradeço. Fico à disposição. Agradeço todo mundo. Brigadão, acho que é super importante esse tipo de papo aqui para colocar os pingos nos is. Espero que tenha clarificado. Se não tiver, escreve para a gente que a gente responde. Exato. Não, mas clareou. Pessoal, assistem desde o começo. Vocês vão ver as terminologias sendo explicadas pelo nosso papo confuso e maravilhoso aqui. Adorei. A gente tá fazendo uma geração de conteúdo no nosso Insta, Carol, bem nessa linha também, tá? De trazer conteúdos explicando. Então, lá tá falando dos bioplásticos, tá falando do biodegradável, tá falando do compostável. Então, a gente tá tentando trazer essas informações também. Então, quem quiser ler mais a respeito... Eu vou ficar de olho para a gente repostar pela Matéria Lab. Pode deixar. Fechou. Obrigada, Esther. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Noite, pessoal. Boa noite. Obrigada. Vou salvar tchau. a live aqui. Tchau, tchau. Valeu.